você. A TV do Correio da Manhã. Olá, sejam muito bem-vindos, muito obrigado pela sua presença, sua audiência aqui no nosso Correio Serrano. Bom dia, Roberta. A gente chega com muita informação, né, Exatamente. hoje, né? Bom dia, Jorge. Bom dia para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode fazer parte do nosso jornal. Mande para cá a sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais que vão aparecer aí na sua tela. Pois é, tvccorreiodamanhã@gmail.com é o nosso e-mail oficial e, é claro, tem o nosso WhatsApp, o e-mail mais fácil de entrar em contato com a gente, 249-9839-8384, moleza, fala com a gente. Como é que tá a tua cidade, né? Tá tudo bem por aí, tudo certo? As vias públicas, tudo asfaltado, sem buraco, né? Então não precisa falar com a gente, mas se tiver parecido com Petrópolis, reclama, manda mensagem pra gente. Funcionamento do transporte público, tá ok? Ou não tá ok, né? Aqui a gente sabe que tá difícil, né? Tá difícil. Pois é. População sofre, né? É, exato. E olha só, gente, hoje o dia amanheceu assim parcialmente nublado, tava com algumas nuvens, né? Olhem só as imagens lindas, né? A Nana fez hoje pra gente, hoje bem cedinho, não, né? Eu acho que essas não foram a Nana, não. Acho que foi o André, viu, que fez essa, viu? É? Me confirma aqui, André, se foi você. Foi isso? Opa, foi André. Ah, então Olha, essas bonito, imagens hoje são do nosso Master, diferente, do André Lanella. Diferente, Muito ó, bom. é. E hoje Petrópolis amanheceu assim, mais uma vez linda, tinha umas nuvens ali, mas deu um charme, né? Deu um charme, claro. Deu um charme. Ficou bonito, ó. Vamos então às notícias desta quinta-feira, dia 24 de agosto. Microplásticos são encontrados em corações humanos. Procon RJ identificou mais de 500 reclamações contra 123 Milhas depois de a empresa suspender pacotes. Audiência na Prefeitura de Petrópolis debate demolições de casas na BR-040. Mortes violentas no Rio apresentam o menor número de vítimas em 32 anos. Prefeitura de Petrópolis alega acessibilidade na UBS Retiro, mas imagens mostram problemas. Liderança do Quilombo da Tapera pede por mais visibilidade na história do povo africano em Petrópolis. Agora no Correio Serrano na TV. Gente, chegamos, né, na nossa edição de hoje. Vamos conferir o que é notícia no nosso Correio Petropolitano. Essa edição de quinta-feira, claro que ali hoje na nossa página, como não poderia ser diferente, a gente repercute o fato ontem ocorrido da morte do político Francisco Dornelles. Está ali na nossa capa, uma homenagem aí à história do político. E, é claro, a gente traz um material também exclusivo para você, não é isso? Exatamente, porque morreu nesta quarta-feira o ex-governador do Rio de Janeiro, Francisco Dornelles, aos 88 anos. O político estava internado no Hospital Procardíaco em Botafogo, na zona sul da capital fluminense. Francisco Dornelles também já atuou como ministro da Fazenda, foi deputado federal, senador federal e também governador do Rio de Janeiro. Ele faleceu nesta quarta-feira após 3 meses internado no Hospital Procardíaco em Botafogo, na zona sul da capital fluminense. A morte não foi divulgada. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, prestou condolências à família de Francisco Dornelles. Vamos acompanhar. Hoje é um dia triste para a política brasileira e para a política fluminense. Nos deixou hoje governador, vice-governador, ministro de Estado, senador da República, deputado federal, Francisco Dornelles. Francisco Dornelles, com certeza, foi um dos grandes nomes da política desse país e desse Estado. E eu queria deixar aqui os meus sentimentos para familiares, amigos e todos aqueles que, como eu, aprenderam muito
com a vida e com a trajetória de Francisco Dornelles. Além das condolências, o governador também decretou o luto oficial de 3 dias por conta do falecimento do ex-governador do Rio, Francisco Dornelles. Agora, uma última informação de última hora, Tassiana, que a gente recebeu nesse momento, é que a Prefeitura de Petrópolis recorreu da decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o TJRJ, no caso do Fundo de Participação dos Municípios. Nesta quarta-feira, a Prefeitura recorreu, então, ao Supremo Tribunal de Justiça, o STJ, alegando grave lesão à ordem pública e jurídica e também à economia pública. No documento enviado ao STJ, o município alega que perderia 288 milhões de reais na arrecadação do ICMS e que seria o equivalente a 28% do total da arrecadação do município. Essa matéria completa você vai acompanhar nos nossos telejornais nessa quinta-feira. Richard Stolzenburg, de volta ao estúdio. É isso, gente. Bom, vamos seguir com os outros destaques do nosso jornal, não é isso? Exatamente. Leilão da BR-040 pode solucionar demissões, está lá na página 10. Daqui a pouco a gente chega lá nessa página 10 e a gente traz uma reportagem completa também. Desconhecido ponto da Lua é alcançado por sonda da Índia. Olha só, a Índia lá com a sua missão conseguiu pousar na Lua nesta quarta-feira e a alunissagem bem-sucedida torna a Índia o quarto país a realizar o feito depois da Rússia, que na época era a União Soviética, Estados Unidos e China. Isso além de ser o primeiro a fazer uma descida no Polo Sul lunar. Olha só a Índia aí inovando, né? Eu fico agora me perguntando, porque ontem eu estava vendo essa notícia, né, em diversos veículos de comunicação aí, aqui também, depois nas nossas páginas, a corrida espacial era algo só de 2 países lá na época da Guerra Fria, década de 70, e na 60, época a União ali. Soviética, Exatamente. Né? Agora a tecnologia está se abrindo para outros países, porque você vê, a Índia chegou lá, a China já chegou, vamos aguardar agora o próximo país, né? Porque a Lua agora é ponto já de disputa aí por esses países, né? Cada um quer chegar lá e colocar sua bandeirinha. Exatamente. E o mais bacana, gente, é porque a gente ainda não está familiarizado com essa palavra, né? A gente está familiarizado aqui na Terra a falar aterrissagem de aviões, né? Mas só que a aterrissagem lá na Lua não é aterrissagem, né? Porque a aterrissagem é na Terra. Isso aí. Lá eles estão chamando de alunissagem. Olha só. Ou seja, né? É pousar na Lua. E olha só, gente, outro destaque, a conta de luz vai ficar mais barata para os brasileiros. Temos também os destaques do segundo caderno e outro destaque é apostou errado. Tá lá no finalzinho da página, André. Apostou errado. Bom Tempo fica sem verba para indenizações. Em recurso ao Superior Tribunal de Justiça, Bom Tempo alega que o pagamento das indenizações às vítimas das tragédias será prejudicado com a decisão do desembargador Ricardo Cardoso do Tribunal de Justiça do Rio de suspender as liminares que garantiam o aumento no rateio do SMS. Está lá na página 3, na coluna Magna Vita, e nós vamos para lá. Antes, na página 2, fala sobre o legado do Dornelles, no nosso primeiro editorial, né, para a política do país. O segundo, falta de compromisso com o povo, falando aí da Prefeitura de Petrópolis. E aí começa esse desdobramento disso que eu acabei de ler, que o prefeito Rubens Bom Tempo apostou errado. E aí, como ficou suspensa essa ação na Justiça do rateio do ICMS, diz agora ele que vai ficar prejudicado em relação as indenizações. Então, nosso segundo editorial começa falando sobre isso, falta de compromisso com o povo. A Prefeitura de Petrópolis parece esquecer que lida com vidas. Começa assim esse editorial, vale a pena conferir. Vamos lá na nossa página 3, então, direto para a coluna Magna Vita, que também faz uma homenagem, né, a Francisco Dornelles, e lá no Pinga Fogo traz essa notinha, desespero, que eu vou ler aqui rapidamente para vocês. A Prefeitura de Petrópolis, que recorreu ao Tribunal de Justiça, ao Superior Tribunal de Justiça, para tentar derrubar a decisão
do presidente do Tribunal de Justiça do Rio, desembargador Ricardo Rodrigues Cardoso, que suspendeu as liminares que garantiam uma fatia maior no repasse do ICMS a 4 municípios do Rio: Petrópolis, Volta Redonda, Angra dos Reis e Mangaratiba. No pedido, o procurador-geral do município, Miguel Barreto, justifica que Petrópolis pode perder 28% da receita com a suspensão. Abre aspas aí. A decisão, ora impugnada, deixa o município de Petrópolis em situação desesperadora. Não há como o município de Petrópolis perder o vultuoso montante de 288 milhões de reais em arrecadação anual, o que corresponde a uma perda estimada de quase 70% da arrecadação do município de Petrópolis relativamente aos repasses do ICMS e uma perda estimada de cerca de 28% das receitas correntes totais de seu orçamento fiscal. Fecha aspas, diz aí o município de Petrópolis. Olha. Então, por isso que lá na nossa primeira página tá lá. Atirou, né? Apostou errado. Bom Tempo fica sem verba para indenizações e verba para outras coisas também. Exatamente. Parece um descaso total. Parece não, é um descaso total com a população e com os atingidos pelas chuvas. Exatamente. Né, mas a gente vai trazer as reportagens completas sobre isso para mostrar para vocês todos os detalhes, mas vocês já podem se adiantar, ir às bancas, conferir o nosso editorial, conferir aqui a coluna Magna Vita, que conta todo esse imbróglio, né? Verdade. Corre no nosso site ou nas bancas. Isso aí. E a gente vai lá na nossa página 10, na região serrana, porque a matéria que nós temos para falar e repercutir para você mais, né, é sobre essa nova esperança para as famílias ali. Leilão da BR-040 pode ser a solução para demolições de casas. E aí teve uma reunião, né, que aconteceu na Casa dos Conselhos falando sobre essas demolições, sobre esse leilão da BR-040. E, é claro, também teve uma audiência realizada ontem que debateu, né, essas questões das demolições das casas na BR-040. Entidades ligadas ao tema buscam soluções para os 45 processos que correm na primeira vara federal de Petrópolis. O Grupo Correio da Manhã, né, acompanhou a reunião com exclusividade. A gente confere agora. Tem que ter a moradia, o certo é ter, né? A moradia. Saúde e educação são as 3 coisas que não pode faltar, né? É muito importante, eles estão muito preocupados, né? Este é o relato da representante de uma das comunidades em que as casas podem ser demolidas. Na região do Moinho Preto, a comunidade São Francisco de Assis convive com as incertezas se terá ou não um teto para morar. Ao todo, ao longo da BR-040 em Petrópolis, outras famílias convivem com o mesmo problema. Nesta quarta-feira, uma audiência foi convocada pelo juiz da primeira vara federal de Petrópolis, César Manuel Granda Pereira. A audiência contou com representantes de diversas entidades ligadas ao tema. Eles querem entender o andamento dos processos e buscar soluções para as famílias. A ANTT, Agência Nacional dos Transportes, foi cobrada quanto a um posicionamento contra as demolições. Um dos pontos trazidos na reunião é a nova licitação da BR-040. Segundo o procurador da República, Charles Estevão da Mota, a concessão deve trazer opções de indenização para as famílias ou redução da faixa de domínio, o que poderia garantir a permanência das casas. Para a coordenadora do Centro de Defesa de Direitos Humanos, Carla de Carvalho, esse espaço de diálogo é importante para decidir o que será feito. Mais importante é esse espaço de diálogo que o Dr. César, da Vara Federal, está possibilitando para os vários entes que estão envolvidos nessa situação, inclusive para a escuta da história dessas comunidades, né? É um espaço em que a gente vem trocando informações, fazendo com que o judiciário tenha detalhes sobre cada uma dessas comunidades. E não para a gente, o mais importante é esse espaço de diálogo e as possibilidades que estão sendo construídas a partir dele. Agora, a Justiça Federal vai oficiar a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, e pedir o cronograma previsto na licitação. O Ministério Público Federal também vai continuar o trabalho de estudos de viabilidade para uma regularização fundiária. Fazer a regulação fundiária e dar os documentos das moradias, que é o mais importante que eu acho. O debate em torno das demolições das casas é antigo. Há outros processos que correm em outras instâncias da Justiça Federal, o que soma mais de 300 casas nesta indecisão. Em 2021,
o governo interino e o CDDH foram a Brasília e receberam um retorno do então Ministério da Infraestrutura quanto às demolições. Na época, foi feito um compromisso de não ter novas demolições até a nova concessão da rodovia. Agora, a questão também é acompanhada pela gestão de Rubens Bom Tempo. O atual secretário de governo, Marcos Santiago, lembrou que a cidade já enfrenta dificuldades em relação à habitação e que com as demolições a situação poderia se agravar. Santiago acredita também que é possível conseguir soluções no campo da política junto ao governo federal. Nós vamos também trabalhar no campo político, essas discussões com o governo federal, para que as soluções possam vir contemplando a estabilidade emocional dessas famílias. Não é possível você habitar uma área há mais de 30 anos e estar sempre sendo ameaçado, né, de ser removido, de ser retirado. Isso atrasa muito a questão da evolução urbana que nós queremos, que é contemplar as famílias respeitando as leis, mas, sobretudo, colocando a dignidade acima de tudo. Então, o prefeito, com certeza, vai procurar, né, os órgãos do governo federal, vai procurar os órgãos que hoje têm uma outra visão de Brasil, é importante ressaltar isso, para promover a dignidade para essas famílias. Bom, olha só, gente, o Grupo Correio da Manhã procurou a Agência Nacional de Transportes Terrestres e o Ministério de Transportes, mas até agora não obtivemos uma resposta. A próxima reunião para debater a questão será em novembro e contaria com a presença de lideranças comunitárias. Pois é. Gente, e ainda ali na página 10, né, porque a gente está falando da página 10 do nosso Correio Petropolitano, ainda tem mais. 5ª Conferência Municipal de Cultura em Três Rios. Também, prefeito veta projeto de lei de educação, falando lá de Três Rios, né? Ainda, e licitação da água será transmitida. Essa é aquela de Teresópolis, é aquela, né, de Teresópolis. Perdão, falando daquela decisão do Tribunal de Contas do Estado que a gente está acompanhando. E tem muito mais no nosso jornal, acompanhe lá. Tem muitas homenagens, né, ao Francisco Dornelles, tem nossa página nacional, internacional, esporte, região do Vale, cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro. Acompanha tudo lá para você ficar muito bem informado. Exatamente. Nosso site já está na tela, correiopetropolitano.com.br, ou aqui o site da TVC, tvc16.com. Você fica bem informado e ainda assiste a gente ao vivo. A gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê convocação da lista de espera do FIES. Vai se estender até o dia 29 de agosto. E você vai ver também, olha só, a multivacinação para crianças e adolescentes chega ao Rio de Janeiro. O Correio Serrano volta já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, walk fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional,
vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro que você já ama e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta. A poluição plástica vai muito além daquilo que podemos ver e já foi encontrada nos locais mais isolados do mundo, nos nossos alimentos e no nosso corpo. Um estudo recente publicado pela Sociedade Química Americana revelou que microplásticos comumente encontrados em embalagens foram descobertos no coração humano pela primeira vez. A descoberta veio do trabalho de cientistas do Hospital Anzhen, na China, após a análise do tecido cardíaco de 15 pacientes submetidos a cirurgias cardiovasculares. Os pesquisadores coletaram e analisaram o tecido cardíaco dos pacientes, bem como amostras de sangue de metade dos participantes. No resultado, foram detectados de dezenas a milhares de pedaços individuais de microplástico na maioria das amostras de tecido e encontraram amostras de plástico em todas as amostras de sangue. Em 2022, um estudo realizado pela Universidade Livre de Amsterdã, na Holanda, identificou 2 ou 3 tipos de plástico no sangue dos participantes de uma pesquisa. Metade continha plástico PET, enquanto 1/3 trazia poliestireno, comumente utilizado em outras embalagens, e 1/4 mostrava polietileno, encontrado nas sacolas plásticas. No sangue humano, esses materiais podem se prender à membrana externa dos glóbulos vermelhos e afetar a sua capacidade de transportar oxigênio. Estudos anteriores sugerem a existência de tais substâncias em várias outras partes do corpo, como no intestino e no cérebro. O impacto da presença dessas substâncias no organismo humano ainda não é totalmente compreendido pela ciência. Além disso, especialistas apontam para os riscos associados ao desenvolvimento de câncer, doenças cardíacas e demência, bem como problemas de fertilidade. Caramba, perigo, que né? coisa. O plástico no corpo, olha. Gente, e o Ministério da Educação vai realizar até o dia 29 de agosto a convocação dos candidatos por meio da lista de espera do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, né? Referente ao processo seletivo do segundo semestre de 2023. Para saber se foi convocado, o candidato deve consultar periodicamente a página do FIES por meio do portal único do acesso ao ensino superior. A etapa de convocação pela lista de espera começou no dia 18 de julho e visa o preenchimento das vagas eventualmente não ocupadas após o resultado da seleção. Esse procedimento observa ainda a ordem de classificação do candidato. Os convocados pela lista de espera devem realizar a complementação da inscrição em até 3 dias úteis, a contar do dia seguinte, a data de divulgação de sua pré-seleção pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Após a complementação, o candidato deve validar as informações declaradas do ato da inscrição. O prazo para a validação é de até 5 dias úteis, após a data de complementação da inscrição,
que deve ser realizada diretamente na instituição de ensino superior para a qual o candidato foi pré-selecionado. Gabriel Fachola, de volta ao estúdio. E o PROCON Estadual do Rio recebeu 516 reclamações desde que a empresa 123 Milhas anunciou a suspensão dos pacotes da linha Promo de setembro a dezembro deste ano. As reivindicações no estado do Rio foram feitas ao PROCON online ou ao site consumidor.gov. Depois da medida de suspensão de pacotes da 123 Milhas, o PROCON RJ notificou a empresa em busca de esclarecimentos e orientou os consumidores sobre seus direitos. De acordo com o presidente do PROCON RJ, Cássio Coelho, conforme o artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor não pode ofertar apenas o voucher como opção de solução do problema, já que legalmente essa escolha deverá ser feita pelo próprio cliente. Ele deverá ter as opções de receber a quantia paga monetariamente corrigida, receber serviço equivalente ao contratado ou até mesmo o cumprimento forçado da oferta. E se o fornecedor ignorar essas opções, a livre escolha do consumidor, alterando o contrato de forma unilateral, incorrerá em prática abusiva prevista no Código 39. A medida da empresa 123 Milhas pegou os consumidores e os órgãos de proteção ao consumidor de surpresa. Imediatamente aqui no PROCON estadual, tomamos a iniciativa de notificar a empresa para apresentar as justificativas da medida, quais as providências está propondo e os canais de atendimentos oferecidos para facilitar a comunicação com os consumidores. No caso das viagens, não está envolvido apenas o valor da passagem, mas também hospedagem e outros serviços, como aluguel de carro e passeios. Neste caso, a autarquia recomenda que o consumidor entre em contato com o fornecedor. Além disso, no caso de alteração da data da viagem, o consumidor pode pedir o reembolso do valor, explicando o ocorrido. Caso os consumidores não consigam um acordo, o fornecedor que provocou o transtorno deverá arcar com os custos e o consumidor poderá fazer essa cobrança. Coelho alerta também que toda comunicação com a empresa deverá ser registrada através dos números de protocolos e e-mails. Essa medida ajudará o consumidor caso ocorram problemas futuros. Orientamos aos consumidores com viagem no período anunciado que, inicialmente, entrem em contato com a empresa, solicitem as informações do que está sendo proposto, verifiquem se a proposta atende para ser feita uma conciliação e registrem toda a comunicação com a empresa através de e-mails, protocolos e mensagens. Se o consumidor entender que o que foi proposto pela empresa trará um prejuízo em relação ao que foi contratado, pode registrar uma reclamação no PROCON estadual. Caso o fornecedor não cumpra a oferta ou não forneça alternativas que atendam ao consumidor, será multada. O caso da 123 Milhas está longe de terminar ainda. Vamos ficar aí de olho às recomendações que o presidente do PROCON deu, né? E olha só, gente, falar de segurança agora, porque dados do Instituto de Segurança Pública apontam que o estado do Rio de Janeiro apresentou índices positivos de redução de crimes contra a vida. O indicador estratégico mostra o mês de julho, que registrou o menor número de vítimas para o mês desde 1991. O estado do Rio de Janeiro iniciou o segundo semestre com reduções expressivas nos crimes contra a vida, segundo dados do Instituto de Segurança Pública. O indicador estratégico letalidade violenta diminuiu 33% no mês de julho, registrando o menor número de vítimas para o mês desde 1991. Foram 445 vítimas em julho de 2022, enquanto no mesmo período de 2023 foram 299, ou seja, 146 mortes a menos. Foi observado que no mês passado, o estado também atingiu o menor número de homicídios em 32 anos, considerando o mês de julho com uma queda de 30%. Foram contabilizadas 209 mortes em julho de 2023 e 297 ocorrências em 2022. Segurança mesmo nas ruas a gente não vê muito. Você se sente segura vivendo em Petrópolis? Sinto, porque eu já moro aqui há muitos anos. Ainda segundo o ISP, o roubo de rua teve redução de 24% neste ano. Em julho de 2022, foram registrados 5.398. No mesmo período desse ano, foram contabilizados 4.085 casos. Este foi o menor valor para o mês desde 2004. Já em relação aos roubos de carga, 131 casos foram denunciados nas delegacias
fantasias em julho de 2023. Na comparação com julho de 2022, o delito registrou redução de 52%. Este é o menor valor para o mês desde 1999. Em relação ao roubo de veículo, houve 1.170 casos em julho de 2023. Na comparação com julho de 2022, o delito registrou redução de 42%. Medo de ser assaltado na rua? Eu já vi um senhor ser assaltado dentro do banco. Ainda segundo o ISP, houve redução de 42% nas mortes por intervenção de agente do Estado. Os dados apontam ainda que 4.100 armas foram apreendidas e destas, 400 eram fuzis. Houve ainda a recuperação de 42 veículos roubados. Em Petrópolis, o número mais considerável foi de recuperação de veículos. 51 deles foram devolvidos aos proprietários entre janeiro e julho de 2023, enquanto em 2022 foram 37 veículos recuperados. O roubo de rua e a letalidade violenta apresentaram redução de 6 ocorrências nesse ano. No mesmo período, o homicídio doloso registrou 12 casos, enquanto em 2022 foram 13 ocorrências. As mortes por intervenção de agente do Estado teve uma queda ainda maior, com redução de 80% entre janeiro e julho de 2023, quando comparado ao mesmo período de 2022. E foi realizado na última terça-feira, no Palácio Guanabara, o Fórum de Eficiência Energética. O evento, promovido pela Secretaria de Estado de Energia e Economia do Mar, em parceria com a Associação Brasileira das Concessionárias de Iluminação Pública, debateu a iluminação pública no Estado. Um dos objetivos do Estado é criar soluções tecnológicas para a infraestrutura de transporte, conectividade, iluminação pública e eficiência energética. O fórum foi realizado na última terça-feira no Palácio Guanabara, na capital fluminense. É uma honra enorme de estar recebendo esse seminário aqui. A questão energética hoje é fundamental quando a gente vai falar em desenvolvimento do nosso Estado. Não tem dúvida que o Estado do Rio de Janeiro hoje está pronto para fazer esse debate. A Secretaria de Energia está pronta para ser essa indutora de políticas públicas. No primeiro dia de fórum, os temas discutidos foram separados em 3 painéis. Eles abordam a perspectiva de mercado de concessão de iluminação pública, os parques de iluminação e as fronteiras tecnológicas de iluminação pública. A proposta do Fórum de Eficiência Energética é apresentar aos municípios possibilidades de modernização dos parques de iluminação pública e os benefícios que eles podem proporcionar com a redução de mais de 50% no gasto com a conta de luz e o aumento da segurança nas ruas e parques. Aqui a Secretaria de Energia se coloca como esse elo de entregar para a população exatamente toda a qualidade de vida que nós temos aqui na capital, mas que possa chegar em todos os rincões do nosso interior. No estado, 6 municípios optaram pela parceria público-privada, entre eles Miguel Pereira e Vassouras. Outros 27 municípios realizam projetos para a modernização da iluminação pública. E o governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio das Secretarias de Estado de Turismo e de Segurança Pública, apresentou nesta segunda-feira, no Copacabana Palace, os preparativos operacionais para o show do século, com o artista Alok, que vai acontecer na praia de Copacabana nesse sábado em comemoração aos 100 anos do hotel. A praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, vai se transformar em um cenário de pura energia, marcando o ponto alto das celebrações pelo centenário do lendário Hotel Copacabana Palace. O renomado DJ brasileiro Alok vai ser o protagonista da noite, para realizar o show do século. Na última segunda-feira, o governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio das Secretarias de Estado de Turismo e de Segurança Pública, apresentou os preparativos operacionais para a comemoração. São esperados mais de 1 milhão de pessoas aqui na praia de Copacabana. A expectativa de 85% de ocupação hoteleira até o evento, até o dia do evento. E a gente tem evento com essa qualidade, que não vai impactar só na ocupação hoteleira agora, mas que por toda a projeção que vai ser dada, pela visibilidade que o artista tem, pela visibilidade que o Copacabana Palace tem no mundo, eu tenho certeza que vai atrair mais turistas, mais pessoas procurando o nosso Rio de Janeiro, então encaixa muito com a nossa estratégia de retomada do turismo depois do momento duro que o setor passou na pandemia. No espaço da Secretaria de Estado do Governo do Rio de Janeiro, vão estar equipes da Secretaria da Mulher a partir das 10 horas da manhã.
Essas equipes vão ser responsáveis por dar atenção, proteção e também atendimento às mulheres que estiverem no evento. Reforçar que esse é mais um passo num grande desafio que nós temos, de recuperar os grandes eventos do Rio de Janeiro. Segundo o coronel da PEMERG, Luiz Carlos Segala, a operação da Polícia Militar começará às 6 horas da manhã de sábado, com as primeiras equipes na faixa de areia realizando as ações preventivas. Nós vamos ter 16 pontos entre revista e bloqueio, tá? Eles vão começar às 12 horas e vão se encerrar a 1 hora da manhã. Nós vamos ter 4 tendas divididas em 3 turnos, de 10 às 18, 16 às 0 e 22 às 4. Essas ficam na areia. Nós vamos ter 7 cabines, tem 7 cabines espalhadas em Copacabana. O primeiro turno reforçado, já tem um policiamento normal ostensivo, ele vai ser reforçado de 6 às 18 e o segundo turno de 16 às 4. 5 quadriciclos, tá, que vão fazer o patrulhamento na faixa de areia. Outro equipamento usado com sucesso na virada de ano são as torres de observação, que vão ser montadas em 20 pontos estratégicos, entre o calçadão, canteiro central e a areia da praia, que vai receber ainda 5 tendas de apoio com equipes de até 4 policiais militares. Já o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro vai colocar de prontidão uma força-tarefa composta por 100 militares, 20 viaturas, motos aquáticas, botes e embarcações. A gente tem um show realmente do século, um espetáculo do século aqui na Praia de Copacabana, que eu tenho certeza que foi marcado na história do nosso Rio de Janeiro. E olha só, gente, o Ministério da Saúde lançou nessa quarta-feira, dia 23, a campanha de multivacinação para crianças e adolescentes de até 15 anos de idade no Rio de Janeiro. A iniciativa faz parte do Movimento Nacional pela Vacinação, lançado em fevereiro pelo governo federal, que busca atualizar o calendário vacinal da população, evitando a reintrodução, de doenças já eliminadas no Brasil. O dia D da multivacinação no Rio de Janeiro está marcado para o dia 2 de setembro. Todos os estados vão receber a multivacinação em etapas regionais até o fim de 2023. Durante o período da multivacinação, todos os imunizantes previstos no calendário para crianças e adolescentes até 15 anos estarão disponíveis ao público nos locais e horários informados por cada município. Para apoiar as ações de imunização, o Ministério da Saúde destinou mais de 8 milhões e meio de reais para o Rio de Janeiro, sendo 783 mil reais ao estado e 7 milhões e 800 mil reais para os municípios cariocas. A ação é inédita e considerada um diferencial para a retomada das altas coberturas vacinais. A nível nacional, a pasta destinou mais de 151 milhões de reais a estados e municípios. É isso, vão se vacinar aí. E você vai ver depois do intervalo que moradores do Castelo São Manuel em Petrópolis paralisam linha de ônibus da região. E você vai ver também que projeto que torna o Buncaçai patrimônio imaterial é aprovado na Alerj. Voltamos já. Minha mãe é socorrista do SAMU. Ela trabalha muito ajudando as pessoas. Ela tá sempre pronta para atender todo mundo, em todo canto da cidade. E para atender as pessoas com mais agilidade, agora tem até moto, a motolância, e helicóptero também. Ela me contou que agora o Rio tem muito mais SAMU. É verdade, o SAMU mudou para atender melhor, para chegar mais rápido. O governo do Rio inaugurou mais bases 24 horas, contratou mais socorristas e mais equipamentos. E sabe o que mais? Agora tem SAMU em todos os municípios do Rio. Porque nós, do governo do estado, colocamos as contas em dia e investimos mais de 87 milhões de reais nesse serviço que é essencial, o nosso SAMU. A saúde merece sempre mais. Então, pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro.
Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Voltamos. Olha só, como se não bastasse a demora para inaugurar, a UBS do Retiro agora apresenta problemas com a falta de acessibilidade para as pessoas com deficiência física, mas a Prefeitura negou o fato e afirma que o espaço é sim adaptado para receber esse público. A Prefeitura de Petrópolis negou as afirmações da vereadora Gilda Beatriz de que os banheiros da Unidade Básica de Saúde do Retiro não teriam acessibilidade. Segundo o município, um dos 3 banheiros foi devidamente adaptado para receber pessoas com deficiência, mas a foto enviada pela assessoria de comunicação para comprovar a suposta acessibilidade mostra problemas em relação ao que é previsto. A vereadora Gilda Beatriz lembrou que fez 2 fiscalizações na unidade. Disseram que tem um banheiro adaptado, eu vim ver. Infelizmente, prefeito, isso não é banheiro adaptado, isso não é banheiro para pessoa com deficiência. E eu pego ali, quando eu chego, a cadeira de rodas ela não consegue virar, um acompanhante que esteja junto com o deficiente não consegue entrar. Então, peraí, tem que seguir a norma, a NBR 9050, qualquer um sabe. Aí como que eu chego aqui, tá lá banheiro para pessoa com deficiência, mas que na realidade está muito perigoso com a pessoa com deficiência, porque ele diz que está adaptado, mas ele não está. A Associação Brasileira de Normas Técnicas determina que o banheiro PCD deve ter espaço suficiente para que a cadeira gire em um raio de 1,20 m. Já a porta deve ter a largura de pelo menos 1 metro. Mas em uma coisa a Prefeitura acertou. A porta foi instalada com abertura para fora, facilitando o acesso. Segundo a vereadora, em abril encaminhou ofício para a Prefeitura cobrando esclarecimentos e providências. No dia 8 de agosto, as adaptações ainda não tinham sido feitas. Gilda enfatiza que até hoje o governo municipal não respondeu aos documentos. A gente está cobrando muito, tenho cobrado muito isso, porque é lei e tem que ser respeitado. Um importante ponto de atendimento para os moradores da região do Retiro, a UBS ficou fechada há mais de 1 ano após ter sofrido danos causados pelas chuvas de fevereiro de 2022. Parte da estrutura do espaço foi danificada. O muro que ficava na parte de trás do prédio foi arrastado pela enxurrada. O prazo de conclusão era dia 1º de abril. 4 meses depois, a unidade foi entregue para a população. Mas, nesta quarta-feira, ainda havia pendências. Parte dos bancos da área externa ainda estavam sendo instalados. E a Prefeitura, ó, tá nem aí para você. Nem para vereadora, nem para gente, ou seja, nem para a população. Porque olha só, procurada novamente, Roberta, a Prefeitura nem respondeu os nossos questionamentos. Pois é.
E olha só, gente, nesta semana a TV Correio da Manhã entrevistou uma das lideranças do Quilombo da Tapera, em Petrópolis, a única comunidade remanescente de escravos na região serrana do estado do Rio. Entre os assuntos debatidos estava a necessidade de divulgar cada vez mais a história do povo africano que viveu na cidade imperial. Localizado na região do Vale da Boa Esperança, no distrito de Itaipava, em Petrópolis, o Quilombo da Tapera representa um testemunho vivo da história e cultura afro-brasileira, sendo o único certificado remanescente do Quilombo pela Fundação Cultural Palmares. A importância desse espaço transcende as fronteiras do passado, ecoando a necessidade de preservar e trazer visibilidade a essa rica herança na cidade imperial. Até 2010, quando perguntavam para a gente, né, sobre nossa origem, a gente não se dizia quilombola. A gente dizia assim, a gente descende da avó Sebastiana, que foi escravizada ali na fazenda Santo Antônio. A gente sempre teve noção, né, de que nossa origem veio através dela, só que a gente não sabia ainda assim ser quilombola ou não ser. Também não sabia que para se reconhecer como quilombola, nós teríamos que nos declarar. A gente achava que o governo é que vinha e falava, essa aqui é, essa aqui não é. E não é assim, a gente se autodeclara e aí eles vão e fazem todo um estudo antropológico, né, com documentação. Atualmente, 17 famílias vivem no Quilombo da Tapera, em Petrópolis. São aproximadamente 70 pessoas. Para Eva, trazer a visibilidade à comunidade africana em Petrópolis é essencial para um somatório na identidade nacional desse povo que construiu parte da história da cidade imperial. Eu falo que quando nós mesmos vamos, né, para a linha de frente, leva a nossa história, tudo fica diferente. Porque até então eram sempre outros contando a nossa história. Então, eu, Eva, como quilombola, né, sair do meu território e vir até, né, dar uma entrevista, falar um pouco mais sobre nossas lutas, nossas conquistas, isso soma muito para a gente na nossa caminhada. Eva explica ainda que os objetivos instaurados em 2019, que são a reforma da Capela do Quilombo e a inauguração da sede, continuam sendo realizadas e que são necessárias intervenções nas estradas que dão acesso à comunidade. Já fizemos algumas rifas, né? Teve outros moradores lá, porque todo mundo se mobiliza, né? Participa com rifas para fazer a reforma da capela. E a parte da sede, que é onde a cozinha multifuncional está em construção, está em obra, está em acabamento. É uma cozinha que vai servir de restaurante também. É multifuncional porque, por exemplo, eu faço geleias, eu posso usar ela para produzir as minhas geleias. É o nosso local de encontro, de recebimento, né? A acolhida do Quilombo está em construção. Trazer mais visibilidade ao Quilombo da Tapera não é apenas uma questão de celebrar o passado, mas também de garantir um futuro vibrante para essa comunidade e para as próximas gerações. É bastante importante, né, para poder reconhecer mesmo, né, toda a importância que teve, né, o povo negro, o povo que foi trazido de África para cá, a contribuição que eles deixaram e também na questão antirracista, né? Porque aí combate também o racismo, importante levar também para as escolas, trabalhar realmente uma educação antirracista, para que assim vai valorizando, né, todo o nosso povo. E enquanto quilombola eu digo que a gente está sempre, né, falando, olhando para a nossa cultura, buscando entender, né, de onde nós viemos, porque quando a gente não sabe, né, de nossa origem, acaba faltando alguma coisa. Importante dar valorização para todos esses povos, né, indígenas, quilombolas, as tradições africanas que tem aqui também dentro dos quilombos no Brasil. Mas agora a gente muda de assunto porque a gente vai falar de problema no transporte público em Petrópolis, né? Olha só, na noite dessa quarta-feira, né, ontem, moradores do Castelo São Manuel em Petrópolis paralisaram a linha de ônibus da região. Eles pedem que a Turp, a empresa responsável pelo serviço, coloque novamente os cobradores nas viagens e retornem com os coletivos extras que atendiam a localidade. De acordo com eles, né, o transporte público está cada dia mais precário no bairro, assim como na cidade. A gente está vendo aqui no nossa TV as manifestações e a linha paralisada aí pelos moradores. Exatamente. E aí, entre aspas, né, uma moradora, a Érica Moreno, falando o seguinte: precisamos das linhas extras novamente.
não tem cabimento um único ônibus, que é pequeno, atender a demanda da região. Eles tiram nossos coletivos para atender outros bairros e nos deixam assim. Essa moradora Érica Moreno questionou isso e vocês estão vendo aí a manifestação, bastante gente, e eles não deixaram mesmo o coletivo sair. É isso aí, né? E olha, ainda de acordo com ela, na terça-feira, no dia 22, uma criança quase foi atropelada no local. O motorista não conseguiu ver que está acontecendo em volta, né? Exatamente. Gente, esse é um dos problemas de você não ter um trocador, né? Porque além dele estar sozinho, sem a ajuda do cobrador, ou seja, fazendo dupla função. Então, gente, o carro é grande. Não dá e com pra o ver cobrador, tudo. Tem ponto cego. Exatamente. Tem ponto então cego, é não isso, adianta. uma criança quase foi atropelada no local, porque o motorista não consegue ver em torno todo. Exatamente. Nem escuta, de repente nem escuta, porque tá ali, o motor faz aquele barulho gigantesco, né? Então tá ali do lado do motor. Gente, olha só. Então, é impossível ver ao certo o que está ocorrendo, o motorista não consegue ver, os riscos são vários. Então, ainda ontem uma senhora quase ficou presa, né, na porta do meio, não foi isso, Jorge? Pois é. O motorista não tem visão. Não tem visão, contou ela revoltada lá. Gente, não adianta, tem que ter o cobrador, porque tem lugares ali, o ônibus é um carro grande, tem ponto cego, tem locais que são apertados nas vias aqui em Petrópolis, a gente sabe disso, da dificuldade. Isso não é culpa do motorista, tá, gente? A gente não está culpando o motorista. Mas o motorista não vai conseguir dar conta de tudo, ele está sozinho, né? Não, até porque ele é motorista, tem que receber a passagem, tem que dar troco, e aí, enquanto o motorista dá troco, fica o ônibus esperando, entendeu? Gente, ele é motorista. Eu não sou muito de defender motorista, não, porque aqui em Petrópolis eles dirigem muito mal. Dirigem muito mal. Eu sou motorista também de veículo e eles dirigem muito mal. Mas nesse caso, gente, não dá para ele dar conta sozinho de 300 funções, não tem né? condições. Gente, ainda falando de transporte público também, hoje pela manhã tem fato relatado aqui por funcionários aqui da nossa TVC e também por moradores de outras regiões. A gente vai lá para o meio da serra te relatar outro problema com o ônibus, não é? Exatamente. Quarta vez seguida que o ônibus quebra, o ônibus que vai do centro, na verdade foi ontem à noite. Ah, foi ontem à noite, verdade, O ônibus que sai do centro de Petrópolis para o meio da Serra de Petrópolis, quarto ônibus seguido que quebra. Gente, essas imagens, coloca grande na tela, André, olha aí. Mais um ônibus quebrado para o pessoal do meio da serra. O pessoal não aguenta mais. Não dá, né? Olha lá. Né? A pessoa está cansada, trabalhou o dia inteiro e aí quer ir para casa descansar. Né? Às vezes a família está esperando, o filho está esperando. E aí, ó, quebrado. Ou às vezes não consegue nem chegar. Não consegue chegar, exatamente. Muito complicado, né? A gente vai agora mudar de novo e mudar de cidade. André, a gente vai lá para Teresópolis, né? Falar de vacinação, aquela matéria sobre vacina Terê, a gente vai direto para ela, porque olha, ainda falando sobre, né, esses fatos de vacinação, a Secretaria de Saúde de Teresópolis iniciou na quarta-feira também a campanha de multivacinação no município. De acordo com a pasta, crianças e adolescentes de até 15 anos vão poder se imunizar contra mais de 20 doenças. Confiram. A campanha de multivacinação vai ser realizada até o dia 15 de setembro e tem como objetivo aplicar todas as doses do cronograma, do calendário nacional de imunização do Ministério da Saúde e que engloba as vacinas contra a Covid e também contra a influenza. Essa campanha de multivacinação ela foi iniciada pelo governo federal em fevereiro deste ano. Vale ressaltar ainda para quem está nos acompanhando que a imunização contra mais de 20 doenças para crianças e jovens até 15 anos em Teresópolis vai ser realizada em todas as unidades de saúde do município de segunda a sexta-feira, de 9 da manhã até as 4 horas da tarde. E no sábado também vai acontecer imunização, num horário diferente, de 8 da manhã até o meio-dia, nas seguintes unidades: Fonte Santa, Meudon e também do Rosário. Para se imunizar é bem simples, basta levar a caderneta de vacinação, a carteirinha do SUS ou então o CPF. Neste ano, o dia D de imunização vai ser realizado no dia 2 de setembro. Richard Stolzenburg, de volta ao estúdio.
Gente, olha só, antes da nossa previsão do tempo, a gente vai fazer um panorama, porque de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, Petrópolis, conhecida pelo clima ameno e suas belezas naturais, pode registrar temperaturas mais altas. A máxima prevista para a cidade pode chegar a 40 graus nesta quinta-feira. Metropolitano de camiseta, hein? Não, ontem já fez muito calor. É verdade, ontem fez muito calor. Porque geralmente o que eu faço de manhã? Eu gosto de pegar aquela vitamina D, né? Saio aqui do jornal, eu gosto de pegar aquele sol porque é importante para a saúde a gente pegar sol 10 para repor a vitamina D. Gente, eu não aguentei ficar no sol e de manhã cedo, ontem estava muito calor. Muito quente. Então imagina 40 graus hoje. Olha, ufa, vamos ver. Conferir. Uma breve sensação do verão fora de época. É isso que os petropolitanos estão sentindo essa semana. Os guarda-chuvas e casacos estão guardados em casa. O protetor solar e as roupas que deixam a pele à mostra voltaram para a rotina dos moradores da cidade imperial. Os óculos de sol, bonés e bebidas geladas se tornaram os principais aliados de quem precisa sair de casa. Adoro esse clima quentinho, desse jeito, estava na hora, né? A gente não tem ar-condicionado, tem nada, né? Só no ventilador mesmo. A gente nem parece que tá uma temperatura aí de inverno, parece nem que é inverno aqui na cidade. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a quinta-feira em Petrópolis será o dia mais quente, podendo chegar a 40 graus Celsius. Depois disso, na sexta e no sábado, as temperaturas continuam elevadas, chegando a 35 graus Celsius. No domingo, que as temperaturas devem começar a cair. E com essa queda, também vem a possibilidade de pancadas de chuva com trovoadas. A tendência é que nesta quinta-feira a gente tenha o ápice da onda de calor, ou seja, a gente tenha as temperaturas mais elevadas desse período quente, né? Dessa onda de calor especificamente. Por quê? O avanço de uma frente fria faz com que a gente tenha uma situação pré-frontal, ou seja, sempre que uma frente avança, as temperaturas elas aumentam um pouco. A gente já está sobre uma onda de calor, então a tendência é que a temperatura se eleve um pouco mais. No boletim meteorológico para esta semana, o INMET apontou que no estado do Rio de Janeiro podem ocorrer volumes de chuva maiores que 30 milímetros. Na próxima semana, a previsão de tempo seco em praticamente toda a semana, principalmente em áreas centrais. Nas demais áreas podem ocorrer chuvas pontuais e baixos volumes, inferiores a 20 milímetros. Beber. Muita água tem que beber, muita água. Exatamente. E vamos para a previsão do tempo, então, saber como é que fica hoje o clima. A previsão do tempo para esta quinta-feira em Nova Friburgo será de céu com poucas nuvens e névoa seca. Os termômetros devem marcar mínima de 12 e máxima de 30 graus. Em Teresópolis, o dia será de elevação na temperatura e não há previsão de chuva. A expectativa é que os termômetros marquem mínima de 14 e máxima de 34 graus. Para Petrópolis, a previsão é de poucas nuvens no céu durante todo o dia. Com ventos fracos e sem probabilidade de chuva, a tendência é de elevação na temperatura, que deve variar entre mínima de 13 e máxima de 33 graus. A previsão para esta quinta-feira em Paraíba do Sul será de sol e poucas nuvens no céu. A tendência é de elevação na temperatura, que deve variar entre mínima de 17 e máxima de 37 graus Celsius. Em Pati do Alferes, não há previsão de chuva. A quinta-feira será de sol e altas temperaturas. Os termômetros devem variar entre mínima de 16 e máxima de 35 graus. E em Três Rios, a previsão é de céu com poucas nuvens, ventos fracos, não há probabilidade de chuva e a temperatura, que deve se manter estável, vai variar entre mínima de 15 e máxima de 36 graus Celsius. Os ventos serão fracos nesta quinta-feira nas cidades citadas aqui na previsão e que integram parte do interior do estado do Rio de Janeiro. É isso, gente. Uma boa quinta-feira, porque ontem eu já estava desejando boa quinta para hoje, né? Infelizmente. Falei agora o clima, mas o clima é tropical. A gente viu, foi a previsão do tempo mesmo, viu? Mas até amanhã. Boa quinta. Amanhã, 7h30, a gente está de volta. Tchau, gente. Tchau, tchau.
TVC, a TV do Correio da Manhã.